Olá, meus amigos, minhas amigas. Espero que estejam todos bem. Desejo que Jesus esteja no corações de cada um de vocês, para que possamos, junto com o Mestre, principalmente com os prepostos de Jesus, estarmos vencendo mais uma fase de nossas vidas. E o assunto desta noite é a parábola do trigo e do joio. Mas antes de entrarmos no assunto, gostaria de ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos começar a entender um pouco mais sobre esta parábola de Jesus. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único. Em Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação, em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasado em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões,
a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura. Eles abrem a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita molhou-se 1861. Bom, aí está um capítulo do Evangelho, uma página para a gente começar o tema de hoje, que é a parábola do joio e do trigo. E o Evangelho justamente nos traz um tema para que possamos refletir sobre esses momentos ao qual nós estamos vivendo. E o objetivo da parábola é que, com o auxílio da literatura espírita, possamos ampliar a nossa capacidade de interpretar o texto da parábola, do joio e do trigo. E esta parábola se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. E no qual Jesus ensina sobre a convivência do bem com o mal e o bom combate que é necessário para a nossa evolução moral e espiritual, no qual a vitória do bem conduz ao caminho da perfeição relativa, tendo Jesus como modelo e guia. Então nós vamos ler juntos esse texto do Evangelho segundo da parábola, para que possamos entender esse tema. Então está lá a parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então está aí esta parábola, a qual Jesus nos trouxe, e precisamos entender qual é a mensagem que está contida nesta parábola. Qual é a mensagem? Não, as mensagens, porque segundo alguns estudiosos das parábolas, diz que cada parábola tem uma forma de interpretação de até 40 formas de interpretar. Então, para que a gente possa entender um pouco desta parábola, a gente precisa entender que aquele que semeia boa semente é Jesus. E a boa semente é o seu evangelho de luz e amor. E o campo da semeadura é a humanidade, que está representada pelos espíritos encarnados e desencarnados. E quando nós tocamos nesse campo da humanidade,
somos todos nós que estamos em um processo evolutivo no nosso planeta escola. E o inimigo simboliza aquele que procura desviar-nos do bom caminho, representando as perigosas infiltrações do mal, né? São os pensamentos, os sentimentos, os conselhos, né? Que nós ouvimos dos dois mundos, dos encarnados e dos encarnados dos desencarnados através das intuições. Mas, contudo, perante qualquer inimigo, devemos dar sempre o bem pelo mal, e a verdade pela mentira, e o amor pela indiferença. A erva má significa as interpretações equivocadas do verdadeiro caminho a ser seguido para o nosso progresso. Nós sempre estamos meio que equivocados sobre esse caminho que nós temos que seguir, que é o caminho da verdade. Ainda entendendo um pouco mais sobre esse contexto da parábola, os servos são os trabalhadores da seara divina e o pai de família é Deus. Neste sentido, os servos são instrumentos utilizados por Jesus nas múltiplas expressões de serviço existente em sua seara bendita. Os servos podem ser entendidos como mãos operantes ou inteligências sublimes, subordinadas aos ditames da lei de amor. São esses espíritos sublimes que estão na seara de Jesus, né, sob a égide de Jesus a auxiliar-nos. E antes da colheita, os trabalhadores eram denominados servos. E por ocasião da ceifa, o mestre nomeia-os de ceifeiros, que são os trabalhadores que exercem atividades específicas como cooperadores, conscientes e detentores de responsabilidades maiores. E o plantio pode ser feito por qualquer um de nós. Mas a ceifa, porém, cabe aos tarefeiros sintonizados com as fontes do eterno bem, porquanto a ceifa tem um significado muito especial. E nessa parábola fica bem claro que é colocado o bem e o mal lado a lado, criando a todos nós oportunidades de crescimento e evolução. Particularmente porque o próprio mal é examinado pelo infinito amor sem ser destruído de pronto. É uma convivência que nós temos que ter com o bem e o mal, e conforme a nossa evolução, o nosso conhecimento, o nosso crescimento e evolução, nós vamos separando o bem e o mal. O joio cresce ao lado do trigo na esperança divina pela vitória final do bem sobre o mal. Por conseguinte, o crescimento do joio junto ao trigo representa essa luta entre o bem e o mal, comum no mundo de provas e expiações, como nesse nosso mundo ao qual nós vemos tanto esse confronto do bem com o mal. E muitos joios ocorrem como produto da invigilância ou decorrentes de processos adquiridos ainda não superados. O semeador, Jesus, demonstra que possuímos um campo de atuação de acordo com o nosso nível evolutivo, onde desenvolvemos experiências importantes de aprimoramento espiritual. Todos nós estamos passando por esse aprimoramento espiritual. E à medida que evoluímos, descobrimos a necessidade da seleção de valores que devem ser aplicados nesse campo. A boa semente representa a semeadura de valores morais e intelectuais, né?
No nosso campo de serviço, há um infinito potencial de realizações, com faixas de terras excelentes e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Ou seja, aonde estamos, sempre há algo a se fazer no bem, a se preparar o bem. Nós temos que corrigir e proteger esse bem. Né? E o bem é o sentimento sublime, as atitudes sublimes. Né? Nos esforços de semear uma boa semente, devemos estabelecer condições propícias ao surgimento e manutenção da harmonia, da segurança, da paz e da própria vida. Nós temos que preparar o nosso ser, esse terreno que é fértil, para receber essa boa semente. Então nós temos que sempre estar nos preparando, nós temos que estar evoluindo. E essa evolução decorre do discernimento, do aprendizado e da aplicação daquilo que nós aprendemos em relação ao bem. E no cochilo dos homens, que está na parábola lá, pela invigilância, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se, confrontando a necessidade de repouso após as atividades laboriais. Mas não podemos confundir o descanso com a preguiça. É isso que fica bem claro nessa parábola. Porque nós sabemos que o descanso físico e mental é da lei da natureza. E serve justamente para a reparação das forças do corpo, que é necessário para dar mais liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Mas é preciso que compreendamos, precisamos decidir o descanso da ociosidade. Nós temos que saber fugir aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal. Forças essas que estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Então, as imperfeições morais são ferrenhos adversários. Quando menos esperamos, acabamos envolvidos pelas tramas das próprias imperfeições, que ainda é inerente na nossa condição. Somos imperfeitos ainda. Mas nós temos que combater estas imperfeições. Temos que olhar para dentro de nós. Os adversários mais difíceis são aqueles que nós não podemos nos afastar facilmente. Porque essas imperfeições elas se alojam na nossa própria alma. E dentre eles, os mais implacáveis, que nós precisamos refletir, estão o egoísmo, que confunde e atrapalha a nossa visão espiritual, justamente impedindo de ver as necessidades daqueles que amamos. O orgulho, que não permite acolher a luz do entendimento. A vaidade, sugerindo a superestimação do próprio valor. O desânimo, que impele aos princípios da inércia. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que subtrai as melhores oportunidades de progresso. E dentre tantos outros. O importante é estarmos atentos às investidas do mal, alheias ou próprias, pois não marcam hora e surgem subitamente. Quanto menos esperamos, somos visitados por essas investidas do mal. E através do pensamento, e o pensamento se transforma em atitude, em ações, e está aí o joio lançado junto ao trigo. Nós temos que entender que o joio é caracterizado por uma erva daninha,
que representa justamente a ação contrária ao bem. Uma vez semeado, quando estivermos desatentos, pode gerar resultados funestos, ou seja, as nossas ações, quando não direcionadas ao bem, trazem esses resultados lamentáveis. Nós sabemos, né, através da parábola, que o joio é uma erva daninha que se aparece com o trigo e desenvolve-se no meio dele. São ervas meio que parecidas. Assim, muitas vezes é o mal. Ele parece-se que é algo em relação ao bem, que parece ser bom. E quando Jesus recomenda o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele quis demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências humanas. Permite as oportunidades de crescimento e santificação do homem, sem ser destruído o joio de pronto. Ou seja, nós convivemos com o bem e com o mal. E no decorrer da nossa evolução, nós vamos distinguir o bem e o mal e darmos justamente a condição para que o bem suplante o mal. A luta da vida como um processo educativo oferece contínuas oportunidades para semearmos o bem, evitando o mal. É dessa forma que nós convivemos de uma forma rotineira com o bem e o mal. Só que gradativamente o bem tende a crescer. E desta forma vamos evitando a ação do mal. No Evangelho de Mateus fala que após a semeadura do joio, o inimigo retirou-se. Em todos os acontecimentos infelizes e decorrentes da invigilância ou da insinuação de forças inferiores, o mal opera às escondidas, sempre está dissimulado. Instaurado o processo de desarmonia, o agente causador da perturbação retira-se, observando à distância os efeitos danosos. É assim que o mal normalmente opera. Nós, muitas vezes, não o vemos, não o distinguimos, e ele fica operando às escondidas. E ante as devastações do mal, temos que apoiar o trabalho que objetiva o retorno ao bem. Então aonde haja o desastre, nós temos que auxiliar na restauração. Se a maldade enodoa essa ou aquela situação, temos que fazer o melhor para que possamos que a bondade venha surgir, venha ser a atuação. Nós sabemos que a natureza não dá saltos evolutivos. Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se. E o mesmo ocorre com o bem e o mal. E é fato, quem planta, colhe tudo a seu tempo. E sabemos que toda semente semeada crescerá e frutificará, cedo ou tarde. Por isso que nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, gestos e ações. Porque normalmente nós recebemos da vida aquilo que oferecemos a ela. Então, essa parábola vem justamente nos alertar sobre aquilo que nós temos que ter muito cuidado. Sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, as nossas atitudes. Porque, como está lá no Evangelho, nós somos
vítimas de nós mesmos, artífices do que ocorre conosco. Porque nós somos guiados por uma lei chamada lei de ação e reação, causa e efeito. Nem sempre conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário que este mal cresça para que possa ser enxergado. E Jesus nos alerta. É quando a erva cresce e frutifica que aparece o joio. Até então, quando está na semeadura junto com o trigo, germinando, a gente não percebe a erva daninha junto com o trigo. Nós temos que deixá-la crescer para que possamos comparar, distinguir a erva daninha do trigo, o joio do trigo. Então fica bem claro que no nosso plano evolutivo, onde nós nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal. Não somente para que possamos exercitar a capacidade de discernir, distinguir entre um e outro, mas permitir que os bons exemplos ajam sobre o mal. E dessa forma, tornando-nos melhor. A orientação do semeador, de Jesus, em relação ao joio foi extremamente sábia. Não arranque-a. Deixe-os crescer juntos até a ceifa. Essa é a orientação de Jesus. Ou seja, o campo do Cristo exige trabalhadores devotados. Apresentam-se muitos operários do Senhor ao trabalho, todos os dias. Mas os verdadeiros servidores, esses são raros. A maioria dos trabalhadores que se candidatam à obra do Mestre não segue além do cultivo de certas flores, recua frente aos pântanos, teme os sítios desertos ou se espanta diante da magnitude do serviço. Nós, muitas vezes, nos entusiasmamos perante o trabalho, mas vamos esmorecendo, desanimando no decorrer deste. Porque o trabalho, ele é contínuo. E sabemos que ele não é pouco, é muito trabalho. E normalmente nós fugimos, vacilamos perante essas regiões do trabalho intenso, da dedicação, da determinação, do empenho que temos que ter, a fé no trabalho do bem. Então, muitas vezes fugimos a esses trabalhos tão necessários na nossa evolução. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros, todos nós. No entanto, quase sempre, repousamos nesses títulos e amedrontam perante os terrenos agressivos e multiformes. Nós vemos a dificuldade, o desafio e nós ficamos amedrontados. Queremos ser os trabalhadores, queremos colaborar na seara de Jesus, mas nos confrontamos perante a nossa pequena condição de trabalhadores. Precisamos estar determinados realmente a essa tarefa. E a ceifa expressa o momento final da produção agrícola. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe aquilo que cultiva. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos felizes que a invigilância permitiu. Ou seja, nós, no decorrer da nossa jornada, cometemos os erros, os deslizes, os equívocos.
mas sabemos que quanto mais o bem ser praticado, ser a atuação do bem, menos terá vislumbre essa erva, porque o bem sempre estará vencendo o mal. E é individual. Se cada um fizer esse plantio do bem, nós teremos uma colheita muito grande do bem, né? Depende daquilo que nós dermos vazão ao bem. O joio, ao brotar, ele é muito parecido com o trigo. E arrancá-lo antes de estar bem crescido, conforme Jesus assim determina, seria algo que é inconveniente por motivos óbvios, né? Poderíamos tirar o trigo junto com o joio, tendo certos prejuízos. Na hora de produção de frutos, em que será perfeita distinção entre ambos, ou na colheita, já não haverá o perigo do equívoco. Será ele, então, atado em feixes para que seja queimado. E coisa semelhante vai ocorrer com a humanidade. Porque aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações física e socialmente. E com a finalidade de transformar-se num mundo regenerado, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. A orientação de Jesus para os espíritos ceifeiros, na ocasião propícia, ele diz assim: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E é chegada a hora da colheita. O joio reunido em feixes é expurgado da seara do Senhor pela natural quitação dos débitos adquiridos, simbolizando os momentos da aflição do aprendizado, esse aprendizado desenvolvido pelo Espírito, e essa lei de causa e efeito agindo de forma inderrogável, justamente porque encaminha o ser às novas experiências. Ou seja, é aquilo que nós sabemos. O planeta estará entrando no planeta de regeneração e a gente tem plena certeza que aqueles que estiverem à altura desse planeta estarão nele, mas aqueles que estiverem ainda endividados, ainda em condições de não poder entrar nesse planeta de regeneração, eles terão que habitar mundos que se afinizem com a condição em que se encontram. Então, essa é que é a colheita, essa é a forma de aferição do bem e do mal. E tudo vai aparecendo no seu tempo justo, de cada ser ou da coletividade. Nós vamos sabendo que existe a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus forem recebidos em vão. Então, nós temos a boa nova, mas muitos não a compreendem. Muitos superficialmente. Muitos não transformam essa boa nova em um instrumento, uma ferramenta para a sua transformação. É nesse instante que vemos a individualidade ou o povo agitando-se em aflições de diversas calamidades. Gritos de alarde, socorro, como se estivesse nas sombras do naufrágio constante. Nós vemos esse momento
assustador que o mundo está passando. E Jesus mostra que no campo da semeadura só há espaço para o bem. E esse bem, nessa parábola, é representado pela semente de trigo. E é praticando o bem que daremos expansão ao que há de divino em nós. Se nós quisermos experimentar a felicidade plena, temos que praticar o bem, expandir este bem. É imperioso guardar confiança no Senhor, em Deus. Temos que ter fé, contar com a proteção sublime, sobretudo nos momentos de sofrimento em que se faz extremamente necessário separar o bem e o mal, o joio e o trigo. Nós temos que compreender que constantemente somos convidados, concitados a essa mudança, em que temos que separar o bem do mal. E não é externo, é interno. Está em nós essas duas condições, do joio e do trigo. Nós temos que saber distinguir, separar, fazer com que o bem cresça muito mais para justamente poder separar no momento justo aquilo que realmente denota um verdadeiro cristão. Não é que não sejamos passíveis ao erro, não há equívocos, mas é que as nossas atitudes do bem vão sobrepujar a do mal. E esta parábola remete-nos à lei de causa e efeito. Porque todos nós somos livres para semear. Mas a colheita, porém, ela é obrigatória. Podemos semear tanto o trigo quanto o joio. É como uma opção entre o bem e o mal. Se nossos atos optarem pela prática do bem, a recompensa futura será mais liberdade. Mas caso optemos pelo mal, estaremos prisioneiros do mesmo. E o mal, ele é inerente à imperfeição humana. E na Terra, somos todos mais ou menos imperfeitos. Por isso, a necessidade de compaixão de uns para com os outros. A convivência com o mal é a resignação da alma ante uma situação irremediável. O homem de bem deve combater o mal, mas sempre de acordo com a mansuetude. Temos que saber que a guerra e a violência podem produzir mais guerra e mais violência. O bem ele tem que ser de forma mansa. Perante o mal, temos que ter forças para o bem. Nós sabemos que constantemente somos incitados ao mal. Mas temos que ter a capacidade de fazer com que o bem atue muito mais do que o mal. É dessa forma que o trigo vai crescer, de tal forma que na colheita, o bem, que na colheita possa distinguir mesmo o joio do trigo.
Então é essa a mensagem de hoje, em que nós possamos ver como andam nossos pensamentos, até que ponto o nosso pensamento é bom, é do bem, até que ponto nós confundimos ele entre o bem e o mal. Temos que ter noção que precisamos dominar esse mal que reside em nós, mas que a semente do bem devemos cultivar de tal forma que possa crescer muito mais o trigo do que o joio, o bem do que o mal. Como vão as nossas atitudes, as nossas ações no bem? Que exemplos damos sobre o bem? Então, é essa a mensagem de hoje. Espero que possamos refletir e compreender que todos nós somos um terreno fértil e que temos a capacidade plena de fazer que a boa semente germine, cresça, floresça, dê bons frutos, aos frutos do bem, para que possamos ter um mundo feliz. E para encerrar, peço a todos agora a elevar os pensamentos a Deus e a Jesus para fazermos uma prece. Senhor Jesus, ensinaste-nos, através de teu Evangelho, as diretrizes seguras para o cultivo da boa semente. Através deste Evangelho maravilhoso, temos a forma eficaz da reforma íntima, fazendo que o bem vença o mal. Através do teu Evangelho, temos as diretrizes para sermos realmente deuses, quando compreendemos, aplicamos no terreno fértil da nossa alma este Evangelho sublime. Rogamos a Ti, querido Mestre, que estejamos sempre acompanhados de Teus prepostos, destes amigos sublimes, para que sejamos sempre dirigidos, intuídos ao bem viver, ao bem praticar, e que esse bem possa se multiplicar hoje e sempre. Que assim seja. Então está aí a mensagem, e que todos estejam com Deus em seus lares, em seus corações. Que assim seja.